Eu agora vou passar para a apresentação do Alexandre e do Rodrigo, que são jovens da comunidade do Alto do Cabrito, que eu conheço muito bem, que fica localizado o Alto do Cabrito, no subúrbio ferroviário de Salvador. Fundadores da Comunitec. A Comunitec, um desdobramento do automapeamento dentro da comunidade. E o Rodrigo, ele é engenheiro de produção, com atuação em logística e análise de dados, fundador da Comunitec, como eu acabei de falar. A Comunitec é uma iniciativa, né, que oferece educação gratuita em tecnologia dentro da comunidade de Salvador. E o Alexandre, que é programador, fundador também da Comunitec e professor de tecnologia nessa stand-up social. Fiquem à vontade, vocês têm entre 10 e 15 minutos para trazer a apresentação de vocês. Eu vou ficar em pé também, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouco mais da Comunitec e como, né, o automapeamento serviu como base para dar início a esse fruto. E pessoas que acreditaram e potencializaram a nossa ideia, fez com que hoje a Comunitec, né, tenha essa linda trajetória, essa linda história. E a ideia hoje, justamente, a gente está trazendo esses pontos aqui para vocês. Meu tempo não começou a contar, então, bom, né, que a gente vai falando aqui. Mas, bom... Então, gente... Não está aparecendo ainda, não, né? Não? Só para a gente aqui. Então, gente, eu vou já pegar a pesca do que está aparecendo. Bom dia, meu nome é Alexandre, mas se você se sentir à vontade de me chamar de Xande, está bem-vindo também. Tenho um breve resumo de quem eu sou, e eu já peço desculpas, eu coloquei ali um defeito meu, que eu tenho problema em memorizar o nome das pessoas. Mas, enfim, eu tenho 27 anos, eu sou do Alto do Cabrito, eu sou técnico em instrumento musical, focado em percussão, eu sou artista do Centro Cultural El Quadrado, gravem esse nome, El Quadrado, que a gente vai falar ele bastante. E eu amo gatos, cultura japonesa, e gosto muito de jogos online. E bom, né, já que a Alexandre se apresentou, tenho que me apresentar também um pouquinho. Acho que é essencial vocês também saberem algumas curiosidades nossas, nossos defeitos, apelidos, para a gente quebrar um pouco esse gelo e vocês se sentirem parte com a gente aqui, né? Então, como já foi dito, meu nome é Rodrigo Farias. Apelido tem vários. Rodrigo. Vocês escolhem como vão falar, né? Sou morador do Alto do Cabrito, tenho 24 anos, sou formado em engenharia de produção, como a Mar falou, a Mar Brisa. Além disso, também sou técnico em automação industrial. Faço pesquisa universitária desde os meus 15 anos. Eu estava fazendo apresentação e pensando, rapaz, ali, tipo, são 9 anos já com pesquisas universitárias, com projeto lá no Instituto de Saúde Coletiva, depois com a Poli, com a professora Patrícia. Então, é muito tempo. Às vezes, a gente não tem noção de quanto tempo a gente já está ali atuando. E quando a gente para fazer essas apresentações, para estar buscando registros que a gente ficou, velho, olha como a gente está diferente, olha como a gente amadureceu, e também ficou um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho só, não foi muito, não. Uma curiosidade, como um bom nerd, né, eu sou apaixonado pelo universo Star Wars, então sou um fã de carteirinha disso. E no meu momento livre, pode falar, onde está Rodrigo? Está no cinema. Qualquer filme que estiver passando, eu vou lá assistir, bora ver lá. Então, sempre estou lá, gosto bastante. E um defeito meu, acho que, até pela minha formação, né, pelas loucuras que eu já fiz na minha vida, então, um defeito é que eu acho que o dia tem 48 horas e quero abraçar o mundo, fazer várias coisas. E isso chega a ser um ponto muito ruim, porque acaba sobrecarregando. Gente, eu fiz o curso de engenharia junto com o curso de automação. Eu pegava 12 matérias por semestre e durante 2 anos. Então, foi muita loucura na minha cabeça, fora participando de projetos de pesquisa, mas estou consertando isso, meu psicólogo está trabalhando. Então, então, né, um pouco sobre mim. Bom, a Comunitec, ela é uma startup que ela surgiu a partir de uma iniciativa onde eu, Rodrigo, Gemerson, Matheus, Eliel, nós, jovens da comunidade do Alto do Cabrito e Marechal Rondon, estávamos participando de uma palestra lá na UXAL. E essa palestra ela falava sobre a Revolução 4.0, né? Essa nova onda digital que está moldando a nossa sociedade.
E aí a gente ficou se perguntando, poxa, a gente já faz parte de um projeto de extensão, a gente já tem contato com tecnologia, como é que a gente faz para potencializar isso na nossa comunidade? Por mais que os projetos que já estavam acontecendo, eles já eram potentes, como nós, atores locais, poderíamos contribuir para essa disseminação desse conhecimento que a gente aprendeu nesse projeto de extensão? E aí surgiu a Comunitec, que ela... desculpa, gente, eu tenho uma miopia muito alta. Ela é uma startup social que ela já existe há 6 anos no bairro do Alto do Cabrito, e a gente atua no ensino de informática básica e avançada para os jovens, focado também na oportunidade de emprego para esses mesmos jovens. E é válido ressaltar, né? A gente sabe que uma startup social em uma comunidade tem muitos desafios e, muitas das vezes, acaba passando por muitas dificuldades. Por exemplo, o Alexandre falou o nome de alguns membros, né, que foram os... Pode dizer que deu aquele pontapé junto com a gente, né, nessa iniciativa, mas que, com o passar do tempo, né, com as necessidades, com a vida de CLT, que não é fácil, teve que, né, deixar pelo meio de caminho essa ideia, mas estão sempre nos apoiando e, justamente, a gente acaba encontrando outras pessoas também que acabam contribuindo bastante para o trabalho e para o fortalecimento dessa ideia, né, da startup social Comunitec. Isso. E vocês, às vezes, podem estar se perguntando, é só mais um curso de tecnologia dentro da comunidade, como qualquer outro. E a gente diz que não. Na verdade, ele não é só um curso de tecnologia. Por quê? Ele é um curso feito por jovens da comunidade que vivenciam as mesmas realidades dos seus alunos. Ou seja, nós temos as mesmas dores dos nossos alunos. Não que a gente tenha a solução para o problema, mas a gente sabe qual é o ponto que a gente tem que trabalhar para ajudar os jovens da nossa comunidade. E, assim, hoje, a sociedade... Não, eu vou falar isso mais à frente, não vou antecipar, não. Mas aí, só contribuindo, né? A gente sabe que o papel de estar levando o curso de informática é interessante, mas a gente tem que abrir para outras discussões. O curso de informática é legal, vai ser bom para o mercado de trabalho, mas a gente precisa estar trabalhando nos pontos que é justamente o que a gente também discute, que é a questão sociais, políticas, ambientais, de mapeamento. Então, tudo isso tem que estar entrelado. E eu acho que o ponto mais importante é justamente também, né, todos os participantes possuem voz ativa. Não é porque a gente está como papel de professor que a gente detém 100% do conhecimento ou detém 100% das informações. Muitas das vezes, os alunos que estão ali vivenciam coisas diferentes de mim, de Alexandre, possuem condições financeiras, sociais, éticas também diferentes. Então, estar ouvindo eles e estar sabendo das dificuldades, desafios, dos pontos de fragilidades que carregam na sua vida é bastante importante. Principalmente porque, quando a gente usa o termo jovem, a gente não está 100% limitado a criança ou adolescente. Sim. Jovem, criança, adolescente e a terceira idade. Nossa faixa etária de aluno ela é extremamente ampla e isso promove uma troca intergeracional de conhecimento e experiências que é enriquecedor para ambos os lados. Sim, sim. E aí, né, a gente não poderia falar hoje do time, né? O time Comunitec 2024-2025, que é composto por mim e por Alexandre, né, como a gente já apresentou, mas também a gente tem as professoras e o professor Gabriel ali, né, Gabriel, e professoras Osana, Lara e Thalita. E um ponto bastante curioso. Rodrigo, eles são da comunidade? São da comunidade. Mas como é que vocês encontraram eles? Todos eles foram alunos nossos. Todos eles passaram por treinamento por mim e por Alexandre para hoje estar atuando como professores. Então, a gente percebe como a iniciativa que a gente deu start, né, deu o pontapé, foi abraçada pela comunidade, foi abraçada pelos jovens que estavam ali presentes. A gente acabou atiçando, né, esse feeling, né, para se tornar professores ou professoras. E, consequentemente, né, hoje a gente tem 4 aí dos nossos membros que foram alunos nossos, que passaram por treinamentos com a gente e que hoje estão ministrando as aulas para outros jovens. E a gente espera que esses outros jovens também acabem, né, construindo esse perfil, né, e, consequentemente, estarem atuando, multiplicando o conhecimento para a comunidade, não só para o Alto do Cabrito, quem sabe a gente expanda para outras comunidades. A gente já fez um teste piloto em São Marcos. Então, é um ponto bastante crucial que eu gosto muito de falar, porque a gente conseguiu, né, e a gente está conseguindo capitanear jovens da comunidade para estar atuando diante dessa iniciativa.
E aí o nosso objetivo, né, que é justamente promover o letramento digital de jovens, adultos, idosos, como o Ale falou, a gente não tem faixa etária. A nossa faixa etária é você querer aprender. Vocês vão misturar tudo numa sala? Não. A gente separa por faixa etária, né? Então, de X horário até X horário, a gente vai trabalhando com alunos de 8 a 14 anos, por exemplo. A nossa turma hoje tem de 8 a 14 anos. Mas a gente já trabalhou com turmas de 50 até 70 anos. Então, a gente quer estar levando o conhecimento independente da faixa etária, né? A gente quer estar ali ajudando a construir, né, isso com eles. Então, esse é o ponto. Inclusive, quando você ensina algo moderno, como a tecnologia, para um público de um tempo muito antigo, ai, que termo, para um tempo um pouquinho anterior à tecnologia hoje, você tem um grande desafio linguístico. Por exemplo, você não consegue explicar alguns termos. Eu vou dar um exemplo da minha avó. Minha avó não sabia usar o WhatsApp e foi muito difícil ensinar ela a utilizar o WhatsApp, porque quando você fala de tecnologia, a gente já tem a nossa primeira barreira, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, que são algumas palavras que, além de ser complexas, para a gente que está num processo de aprendizagem, pode se tornar um bloqueio. E o pior é quando você pega um aluno que ele vem de outra realidade, um aluno da terceira idade, que veio de outra realidade, de outra época, para trabalhar conceitos tecnológicos. Isso é um desafio muito grande. Vocês não imaginam o quanto é complicado. E aí a gente não podia deixar de fora justamente as nossas metodologias, né? E acredito que o princípio, né, freiriano é a base. Então, o aluno, né, ele também é um protagonista, como eu iniciei falando aqui anteriormente. Então, ele faz parte da construção, né, das nossas aulas. Eles são peças fundamentais, né, para uma construção saudável, didática, onde todos tenham um envolvimento e estejam interligados, né? Então, além disso, a gente usa, né, a exposição de conteúdos por meio de apresentações, né, de slides, para as atividades. A gente também utiliza questões aí dos notebooks e ferramentas de websites, né, gamificados para a didática, né, das aulas. Então, a gente usa aí, por exemplo, a Jellyfingers, o Kahoot e dentre outros softwares que tem aí na web mesmo, gratuitamente, né, para a gente estar fornecendo essa metodologia das aulas. E aqui a gente tem até 2 registros, né? Inclusive, o registro lá da ponta é o da turma agora, né, dos alunos de 8 a 14 anos, onde a gente trabalhou, né, dos conceitos de software e hardware, e a gente, com base nisso, fez colagens com os alunos, né, pegando essas didáticas, levando a questão dos aplicativos, dos hardwares, e aí levamos revistas onde tinham essas informações, e eles fizeram as colagens justamente nas aulas, né. E aí fica o questionamento, tá? O que nos motiva? Eu tenho 3 perguntas para vocês responderem nos seus conscientes, ou se vocês quiserem responder em uma única voz, também é bem legal. Mais perguntas, quem sabe? A primeira pergunta é: computador é importante? Computador é caro? Quando foi a última vez que você foi ou viu uma lan house no seu bairro ou na sua comunidade? Agora vem mais 2 perguntas extras. Hoje, você consegue trabalhar sem computador? É relativo. Porque hoje a tendência é sempre... Quando a gente pensa em tendência, a gente sempre atrela muito a isso aqui. Telefone, tecnologia, celular, porque a mobilidade está sempre fazendo com que as tecnologias, né, relógio, óculos inteligente, celular, a tendência é essa, mas na prática a gente vive, ou algumas pessoas dependem do computador. O computador, na verdade, é um meio para a gente produzir bastante conteúdo, produzir bastante dados, produzir bastante coisa, mas aí que vem o X da questão. Como é que o computador ele é tão importante, ele é tão caro, ele é tão necessário, mas a gente não tem alternativas dentro da nossa própria comunidade para facilitar o acesso dos jovens, lembrem, jovens, as 3 faixas etárias, facilitar o acesso do jovem a esta ferramenta que é tão importante. Durante o processo de mapeamento lá no bairro do Alto do Cabrito, que seriam as próximas fotos, a gente percebeu que as lan houses elas tinham entrado em extinção. E aí
com todo o processo que a gente passou de formação no projeto Jovens Inovadores e Jovem na UFBA, depois do congresso lá, que a gente assistiu de Revolução 4.0, criamos a startup e facilitamos de forma gratuita o acesso à tecnologia. A gente até conseguiu fazer uma proposta para a gente conseguir 20 computadores para a gente iniciar os cursos lá na comunidade do Alto do Cabrito. E a gente conseguiu formar, hoje, mais de 200 jovens nos nossos cursos de tecnologia. E aqui vocês têm um registro das últimas turmas de 2024 que a gente fez, onde a gente pegou tanto da terceira idade quanto os jovens novos, a gente conseguiu juntar todo mundo. Foi uma coisa muito bonita, porque você via a forma como as pessoas olhavam a tecnologia, né? O que eles estavam aprendendo para o que eles iam usar, de fato, no seu dia a dia. Pode passar, Rodrigo? Todas essas atividades acontecem no Centro Cultural Quadrado, que é de lá do Alto do Cabrito, onde a gente tem aulas de teatro, dança, perna de pau, percussão, que é onde eu sou professor também, tecnologia, onde eu, Rodrigo, e os meninos e as meninas também somos professores, e entre outros cursos que acontecem de forma gratuita para a comunidade. Pode passar, Rodrigo? Aqui foi o processo que a gente passou na época. Nossa, essas fotos estão bem antigas, gente. Eu nem me reconheço mais aí. O Alexandre aqui dessa foto. Não precisa mostrar, não, pô, deixa lá, não precisa. E aí, nesse processo, a gente mapeava o meio ambiente se não me engano, essa comunidade é Rio Sena e Marechal Rondon. Tem as 3 comunidades aqui. Isso, Alto do Cabrito, Rio Sena e Marechal Rondon. Onde a gente estudava o meio ambiente. Na verdade, a gente também acompanhou com o Romero, a gente fez a coleta dos mosquitos lá na comunidade do Rio Sena, ali naquele canal. A gente também fez um mapeamento photovoice no Marechal Rondon. E todos esses processos, né, de aprender a mapear, pode passar a próxima, processar as informações, e o próximo passo é expor esses dados e cobrar dos poderes públicos para a ação nesses dados levantados. E tudo isso foi feito com acompanhamento do projeto de extensão, que, inclusive, o Matheus, esse aqui embaixo, ele também foi um dos membros fundadores da Comunitec, ele é de lá do bairro do Rio Sena. Então, essas etapas, todo esse processo, a gente aprendeu, absorveu, e, principalmente, só passe mais um slide, essa questão do mapa. Eu vou contar uma experiência pessoal, a gente só tem 4 minutos, mas eu vou tentar ser extremamente rápido. O fato de eu aprender mapeamento foi o que me direcionou. Hoje, eu trabalho no órgão público, que é a DESAL, da Prefeitura, mas, quando eu entrei como jovem aprendiz, eu entrei no setor de imprensa para cuidar de rede social, e, no primeiro dia que eu fui fazer o meu curso, eu ficava numerando folhas de processo com carimbo, o dia inteiro, carimbando e escrevendo o número da folha. Tem um computador para fazer isso automaticamente. Bizarro, né? Eu não tenho o que ele fazer, eu boto ele para fazer isso. E aí eu vi um cara mexendo com SIG, especificamente o ArcGIS. Aí eu falei, poxa, isso é um software de mapeamento? Ele eu já trabalhei com mapeamento na minha comunidade. Quando eu apresentei o Viconsaga, os resultados lá da plataforma, eu parei, logo no dia seguinte, eu já não estava mais carimbando o papel, eu estava ajudando ele com mapeamento dentro da secretaria lá. Foi isso aí. E aí, só um ponto antes de passar, né? Essa questão do mapeamento, né, ao longo desses projetos, o Jovem na UFBA, os Jovens Inovadores depois, a gente trabalhou muito a questão do Viconsaga, né? E aí um dos momentos também muito marcantes para mim foi quando eu estive presente, né, ministrando um workshop do Viconsaga, junto com o criador do Viconsaga, mas ele estava ali só como tradutor, né, que a gente apresentou em inglês e em espanhol. E aí, fruto, né, justamente dessas atividades que a gente desenvolveu, dessas possibilidades que foram agregadas após essas experiências de mapeamento, né, na nossa comunidade, através desses projetos. Então, é um ponto muito importante que eu gosto de estar trazendo, porque foi um fruto muito gratificante para mim. E este é o nosso mais recente conteúdo, produto que a gente está desenvolvendo, que é um podcast lá no Spotify, onde a gente pega todo esse conhecimento que a gente embarcou na comunidade e toda essa parte tecnológica, e a gente
cria todas essas faixas de áudio e disponibiliza lá. Por exemplo, a gente fala sobre as tecnologias dos povos originários. A gente, às vezes, pode atrelar muito tecnologia à eletricidade, fio, mas, na verdade, um arco e flecha é uma tecnologia. Se a gente for pensar por essa ótica, a gente está lidando com tecnologia a todo momento. A gente fala sobre a extinção das lan houses também, que foi a pergunta que eu fiz para vocês, e um episódio sobre inteligência artificial. São episódios bem interessantes. Eu convido vocês a dar um pulinho lá e... E aí vale a pena citar também, né, que esse aí é da Comunitec, mas a gente está justamente desenvolvendo um novo agora podcast, junto com a Comep, com a Politécnica, chamada Acaragel Cast 4.0. A gente, inclusive, gravou alguns episódios aqui, com 9 pessoas, inclusive. Então, a gente vai estar publicando depois no Instagram da Comep e do Acaragel. Então, vou convidar vocês também a depois estar procurando ambos. São materiais muito bons e que a gente espera estar agregando um pouco aí para vocês. E aí hoje a gente tem alguns parceiros, né? A gente já trabalhou com vários ao longo desses anos, Bill Melinda Gates, Medical Result Council. Aí hoje a gente também tem aí o Youth Mappers, o A Quadrado, né? Os Jovens Inovadores, a Comep, PPEC, UF, BAISC, dentre outros. Então, só alguns, né, que a gente hoje está mais ativos junto com a gente. E, para finalizar, não sei se aqui passa vídeo, né? Gostaria muito que passasse esse relato da nossa aluna, mas nossos valores e princípios, né? Uma frasezinha de Paulo Freire. É possível passar vídeo? Se tiver como... Não sei se tem como dar play aqui. Meu nome é Cleusa, moradora aqui do Alto do Cabrito. Meu sonho era aprender em informática. Graças a Deus, eu achei esse curso. Os professores são maravilhosos, têm a maior paciência para nos ensinar. Aí eu estou muito grata a Deus e esses professores lindos, maravilhosos. Muito obrigada. Essa foi a nossa turma da melhor idade que a gente teve. Então, o relato aí da dona Cleusa. Pode passar? Eu que passo. Meu Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, Alexandre.